Abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. Por favor, meu irmão, minha irmã, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. E se for esse o caso, chegue perto dele, perto dela, ofereça o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu vizinho, abençoe o seu irmão. O tema da mensagem desta manhã é o sangue de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Havia um homem que estava visitando uma igreja evangélica. E ele estava gostando do que observava e aprendia lá. Porém, não enxergava a necessidade de estar apenas numa igreja. Como tantos outros brasileiros, tinha uma visão sincretista, de que as religiões podem ser misturadas, de que, por exemplo, nada impede que você esteja no domingo numa igreja e sexta-feira num terreiro. Esse era o pensamento dele, ele argumentava isso com o pastor, que tentava mostrar a ele que, à luz da Bíblia, Cristo exige exclusividade. Mas ele não estava muito convencido. Certo dia ele foi lá naquele outro lugar que ele costumava frequentar, e a entidade se manifestou, e ele fez uma pergunta e disse: olha, eu queria que você me dissesse o que você acha da Igreja Batista. E o Espírito disse: é uma igreja muito boa, se você está indo lá, continue, olha, muito bom, é de Deus. E aquele homem então se sentiu ainda mais fortalecido no seu pensamento, chegou no domingo e falou: está vendo, pastor, não falei para o senhor? Eu estive lá e o Espírito então incorporou e disse que a Igreja Batista é uma igreja boa. Perguntei: o que você acha da Igreja Batista? Ele disse que é uma igreja muito boa. O pastor riu e disse: faz o seguinte, da próxima vez que você for lá, não pergunta o que o Espírito acha da Igreja Batista, não. Pergunta o que ele acha do sangue de Jesus. E o homem ficou com aquele conselho na mente, voltou lá um outro dia, manifestou novamente a entidade, ele se aproximou e disse: olha, eu queria que você me dissesse o que você acha do sangue de Jesus. Meus irmãos, o tempo fechou. O homem caiu no chão, começou a espumar, a ranger os dentes, a praguejar, e aquele sujeito ficou assustado. E nunca mais colocou lá os seus pés. Porque é disso que se trata, não é mesmo? O reino das trevas vai, de certa forma, conviver com a igreja, com os evangélicos, com a denominação, se ele puder. Entretanto, jamais como o sangue de Jesus Cristo. Vivemos numa época difícil, desafiadora, onde as pessoas querem abraçar uma religião sem tomar uma posição, em que acreditam que seja possível viver um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem exclusividade, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem sangue. Esta manhã, a palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor, nos convida a olhar para o sangue de Jesus.
E o que enxergamos quando para Ele olhamos, amados irmãos e irmãs? Em primeiro lugar, nós enxergamos que o sangue de Jesus é a prova do amor de Deus para conosco. É a evidência maior do amor do Senhor para com cada um de nós. João escreve o livro de Apocalipse, exilado na ilha de Patmos, perseguido por causa da sua fé, porque o mundo sempre perseguiu e sempre perseguirá aqueles cristãos que têm uma fé verdadeira. E ele diz, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. E aí a primeira coisa que ele afirma, aquele que nos ama. Aleluia. O homem estava exilado, numa ilha rochosa, longe da civilização, oprimido. Mas ele não voltava os seus olhos aos céus e dizia, Deus, tu não me amas. Há pessoas que fazem isso, que tentam medir o amor de Deus pela régua das circunstâncias, mas o amor de Deus só pode ser medido pela cruz do Calvário e pelo sangue que foi derramado ali. E se você, num momento de tribulação, de adversidade, de perseguição, de injustiça, chegar a duvidar do amor de Deus por você, meu amado, minha amada, lembre-se do sangue. Deus não tem que te provar que te ama. Ele já provou. E a prova foi na cruz. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Todos juntos? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O sangue de Jesus é a prova do amor de Deus. Seguimos adiante, considerando esse texto. E percebemos também que o sangue de Jesus é o que nos purifica do pecado. Nós estamos com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1. Estamos lendo o verso 5 e o verso 6. E ainda no verso 5, que começou dizendo que Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, e que seguiu adiante falando que Ele é aquele que nos ama, amém, glória a Deus. Agora João diz, pelo seu sangue, Ele nos libertou dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, preste atenção, meu querido, minha querida, é o que nos purifica, nos resgata, nos lava, nos salva da maldição do pecado, do visgo do pecado, sim, porque o pecado é como um visgo. E aquele que cai na sua lama, dele se torna escravo e dificilmente dele consegue sair. Quando a Bíblia diz que foi pelo sangue de Jesus que nós fomos libertos dos nossos pecados, a Bíblia está enfatizando o fato de que o pecado escraviza, o pecado domina, o pecado degrada, o pecado entranha como a mais terrível das manchas. Esta semana, aqueles que assistiram à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, puderam ver isso de que eu estou falando. Até que ponto o ser humano vai na sua rebeldia contra Deus? Até quão baixo o ser humano pode cair? Até quão baixo um país, um governo, uma nação podem cair? Porque é isso que o pecado faz. O pecado degrada. O pecado transforma o homem, criado por Deus à sua imagem e semelhança, num arremedo, num blasfemador. Enquanto Cristo caminhava pela via dolorosa, carregando a cruz, zombavam, blasfemavam, ridicularizavam. E não tenhamos dúvida, meus irmãos, se puderem fazer a mesma coisa no dia de hoje, farão. Porque o mesmo diabo
que inspirava as pessoas daquela época, continua a inspirar as pessoas nos nossos dias. E é claro que isso entristece o coração de qualquer cristão verdadeiro, de qualquer crente sincero. Mas, aleluia, o sangue de Jesus pode libertar essas pessoas. O sangue de Jesus pode transformá-las. O sangue de Jesus pode nos reconciliar com Deus. E diz-nos o apóstolo, todos nós, em alguma medida e de certa forma, estivemos em inimizade contra o nosso Criador, estivemos presos, aprisionados nos grilhões do pecado, da rebeldia, da ignorância, mas, oh aleluia, o sangue de Jesus nos libertou, rompeu-se a cadeia, dissolveu-se a cola, e a nossa alma voou livre, e hoje somos libertos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos ler juntos o texto de 1 João capítulo 1, verso 7. Se você crê nisso, declare com toda a força dos seus pulmões: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não somos filhos das trevas, amém? Somos filhos da luz. Pastor, meu pecado é muito grave, meu erro é muito feio, eu sinto que não posso ser liberto, que fui longe demais, que não há esperança para mim. Filho, filha, alegre-se. Creia no que Deus diz na sua palavra. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não há mancha tão entranhada na alma que o sangue de Jesus não possa lavar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos continuar examinando esse texto. Ele já nos ensinou que o sangue de Jesus é a prova do amor de Deus, que o sangue de Jesus é aquilo que nos purifica do pecado. Mas se chegarmos ao verso 6, veremos que o sangue de Jesus é também o preço da nossa redenção. Ele nos fez, pelo seu sangue, reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em rebelião contra Deus, mas pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos do pecado e nos fizemos reino e sacerdotes para Deus. Nós fomos resgatados. Um preço foi pago, e este preço foi alto. Este preço foi o sangue do Cordeiro. E sabem, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E é pelo sangue de Jesus que temos e teremos acesso a Deus. Quando você vai entrar em um lugar, alguma forma de identificação é pedida. Depende do lugar onde você vai. Em alguns lugares, o porteiro vai olhar para você, vai reconhecer o seu rosto e vai abrir a porta. Em outros lugares, você terá que fornecer a sua digital ou fazer um reconhecimento facial. Precisará digitar uma senha, a sua íris será examinada. Existem diferentes formas pelas quais alguém tem o seu acesso liberado a um determinado lugar. Como nós teremos acesso ao céu? Como nós vamos entrar no paraíso? Eu posso garantir para você que Deus não vai olhar para a cor da sua pele. Deus não vai olhar para o seu sexo, se você é homem ou se você é mulher. Deus não irá olhar para a sua altura, se você é alto ou baixo. Deus não irá olhar para a sua idade, se você é velho ou novo. Deus não irá olhar nem mesmo para a sua religião. Mas Deus irá olhar se você está marcado, lavado, assinalado com o sangue de Jesus. É a única coisa que Deus vai procurar. É a única coisa para a qual Deus vai olhar. E pelo sangue de Jesus, você terá acesso à presença do Senhor. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Mais uma vez, a uma só voz e bem bonito, igreja.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Você tem valor. E esse valor foi atribuído a você por Deus. Valorize-se. Valorize-se. Porque por você, Deus pagou o preço mais alto imaginável. A vida e o sangue do seu próprio Filho na cruz do Calvário. E aí o apóstolo João termina esse pedacinho da Escritura dizendo que por tudo isso, por causa de tudo isso, o sangue de Jesus é o motivo do nosso louvor. Ele diz, Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, amém. Ele é aquele que nos ama, aleluia. Ele é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, glória a Deus. Ele é aquele que nos fez reinos sacerdotes para Deus, seu Pai, louvado seja o Senhor. E então João conclui dizendo, a Ele, a Cristo, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo é merecedor da nossa adoração. Cristo é merecedor do nosso louvor. Ele é digno de que nós nos congreguemos, de que cantemos hinos ao seu nome, de que ergamos a Ele as nossas preces. Ele é digno, Ele é merecedor de que o louvemos. E amados, não apenas de que o louvemos com as nossas vozes, mas especialmente e acima de tudo, que o louvemos com as nossas vidas. Numa luta constante contra o pecado, contra a carne, contra o mal. Num esforço constante para sermos melhores seres humanos, melhores pais e mães, esposos e esposas, irmãos e irmãs. Quando a gente participa da ceia, quando a gente come do pão e bebe do cálice, quando a gente lembra do preço que foi pago para a nossa redenção, a reação instintiva, instantânea é Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu quero te louvar pelo teu sacrifício, pelo teu amor. E eu não quero fazer isso apenas com a minha voz, mas com a minha conduta. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Mas por misericórdia, Senhor, não me deixe repeti-los. Que eu possa ir e não pecar mais. Porque Tu és merecedor do meu louvor, da minha adoração. E com tudo o que sou e tudo o que tenho, não apenas no domingo, mas todos os dias da semana, não apenas no templo, mas onde pisar a planta do meu pé, eu quero Te louvar, eu quero Te glorificar, porque Tu derramaste o Teu precioso sangue na cruz por mim. É como está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos? E cantavam um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E a igreja diz, amém. O sangue de Jesus nos salvou, louvado seja o Senhor. Que a gente confie em Cristo, que a gente honre a Cristo, e que a gente testemunhe de Cristo para aqueles que ainda precisam ser alcançados pelo seu precioso sangue. Digno é o Cordeiro.